Sua noite com muita informação. Movimento Marcelo Araújo na Jornal. Agora 10 horas e 23 minutos. Movimento Entrevista. Muito legal, gente. Vem aí o primeiro encontro de filosofia, dias 7 e 8 de novembro. Estamos ao vivo com o nosso querido professor doutor João Evangelista Tude de Melo Neto. Professor João, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Aê. Marcelo, desde já agradecer mais uma vez essa possibilidade da gente estar aqui divulgando um encontro de filosofia aqui para tanta gente, né? Para essa audiência da Rádio Jornal, eu acho isso muito importante. Poxa, muito legal. Bem-vindo mais uma vez para conversar com a gente. Ficamos felizes. Manda o nosso abraço ao nosso querido professor José Marçal, grande Marçal, que está na luta, né? Tá lá tá no trabalho, né, João? Na verdade, o Marçal é o grande idealizador desse encontro, né? O primeiro encontro de filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele que idealizou, ele que está encabeçando a organização. Claro, o evento está sendo feito com a ajuda de todos os colegas da área de filosofia do Departamento de Ciências Sociais da Rural. Professor Felipe Sodré, professor Sérgio Farias, professor Carlos Pontes, mas o evento foi idealizado, sobretudo, principalmente pelo colega José Carlos Marçal. Poxa, Um abraço para ele. Muito legal. E aí o seguinte, são 2 dias mais de atividades intensas, né, João? Isso, o evento vai ocorrer na próxima terça e quarta-feira, dia 7 e dia 8 de novembro. Durante a tarde, começa sempre às 2 horas e termina por volta começa às 14 horas e termina por volta das 18 horas. Esse evento, apesar dele estar sendo seu evento de filosofia da Rural, ele vai contar com contribuição de diversos colegas das outras instituições do Estado. Então, a gente vai ter professores, pesquisadores, entre os pesquisadores mestrandos, doutorandos, doutores, mestres, tanto da Rural, que está sediando o evento, mas também da Federal e da Unicap. Sim. Professor João Evangelista, como é que a gente vai dar uma passada na programação? Mas a gente veio de um período muito turbulento, né? Todo mundo em casa, pandemia, mudou a vida de todos nós, mudou a vida das universidades, óbvio, dos filósofos e filósofas também, e candidatos. E hoje, como está a nossa produção filosófica, João? Principalmente aqui na nossa capital. É muito interessante é muito importante você perguntar isso, Marcelo, porque um dos objetivos desse encontro, eu diria que tem 2 objetivos centrais desse encontro. O primeiro é justamente esse, trazer a público o que está sendo feito na pesquisa filosófica no Estado, em Pernambuco. Então, e eu acho isso de extrema importância porque às vezes a gente fica muito dentro da academia, muito dentro cada um em suas instituições e não leva isso para o público. Então, esse momento de retorno, a gente já retornou há algum tempo, mas é justamente a oportunidade para a gente trazer, publicizar o que está sendo feito na pesquisa filosófica no Estado. Esse é um dos objetivos. E eu diria que a gente tem outro objetivo também nesse evento. O primeiro é esse, é publicizar, trazer a público o que está sendo feito na pesquisa filosófica no Estado, mas também promover um diálogo das mais diversas áreas e temáticas da filosofia. Se a gente dá uma olhada no programa, depois a gente vai olhar, você falou, Sim. mas a gente tem temas diversos que vão tanto da história da filosofia, passando por vários filósofos, a temáticas ligadas a questões da efetividade, da atualidade. E eu acho muito importante promover esse diálogo, porque, como eu disse há pouco, se por vezes acontece, isso não só na filosofia, na academia em geral, por vezes a gente divulga pouco o que a gente faz, leva pouco para a sociedade. Mas, além disso, por vezes também não há
um diálogo múltiplo dentro da própria academia. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, a gente tem especialistas, um especialista em Nietzsche, um especialista em Platão, então ele está muito fechado lá no nicho dele, pesquisando, fazendo às vezes uma pesquisa de ponta, mas não dialoga com um colega de outras áreas. Então, Sim. é interessante colocar numa mesma mesa um pesquisador da história da filosofia, que está pesquisando a filosofia de Platão, de Nietzsche, com um pesquisador de filosofia da mente, por exemplo. Uhum. Então, promover esse tipo de diálogo é muito salutar. Além de promover esse diálogo das mais diversas áreas, também aproximar colegas das outras instituições. Então, o evento tem essa tentativa, tem esse objetivo de tirar esses especialistas, não de suas especialidades, mas levar eles a dialogar com as outras áreas, com as outras metodologias da filosofia. E eu acho isso muito importante. E o evento tem isso como um objetivo central. Queria que você trouxesse agora a programação, pode ficar à vontade, são 2 dias, dá tranquilamente para gente, para você passar sobre os estudos que serão realizados, o que é que vai para o ar nesses 2 dias, João? Pois não. Na verdade, eu não vou passar um por um, porque a Hum, gente ia demorar muito para tratar de cada um desses temas, mas eu vou hum, chamar a atenção para alguns pontos, levando em conta justamente isso que a gente falou agora há pouco, a ah, necessidade tanto da diversidade dos temas, como de promover esse diálogo, né? Então, a uhum, gente vai ter, por exemplo, temas que estão relacionados à história da filosofia, então, a história da filosofia antiga, questões de história da filosofia na ética de Sêneca, que será apresentado pelo professor Felipe Sodré, trabalhos ah, ligados a conceitos de Marx, de Nietzsche, Deleuze, de filosofia francesa, mas, por outro lado, a gente vai ter também temáticas que não são propriamente temáticas da história da filosofia. hum, Por exemplo, a gente vai ter uma apresentação do professor Sérgio Farias, que trata de filosofia da mente, um tema que é caro a você, Marcelo, você grande estudou Sérgio, filosofia da mente também. é Então, o verdade. professor Sérgio Farias vai tratar esse tema de filosofia contemporânea, né? Mas também a gente vai ter temas voltados a questões da efetividade, da atualidade. Por exemplo, o professor Carlos Pontes, lá da área de filosofia da Rural, ele vai trazer um tema ligado ao ensino da filosofia. Hum, Né? Então, uhum, as dificuldades e como é feito o ensino de filosofia, sobretudo na Universidade Rural, mas vai ter um aspecto mais abrangente também. A professora sim, Alessandra, que vai trabalhar, por exemplo, a questão do sofrimento psíquico no mundo contemporâneo, então, trazendo questões da atualidade, questões da efetividade. Isso é muito sim, interessante muito. porque durante muito tempo, né, se fez no Brasil, se faz ainda, algo que é muito rico, história da filosofia. Uhum, Isso é importantíssimo. Não dá para fazer filosofia sem passar por história da filosofia, porque senão a gente vai estar reinventando a roda, vai sim. estar arrombando portas abertas, como Ah, falava a minha orientadora, ou seja, as portas que já estão abertas, a gente vai fazer um esforço para arrombar o que já está aberto, né? ah, Mas, ao mesmo tempo, é necessário também ir além do comentário e da história da filosofia. Então, é interessante que a gente está num momento, eu diria, num momento novo, que vai nessa direção de tentar pensar questões da efetividade, questões da atualidade, à luz dos filósofos. ah, Sem perder, sem perder o foco, sem esquecer o trabalho que foi feito durante décadas na história da filosofia. Então, esse sim. encontro ele tem esse caráter múltiplo, tanto levando em conta essa tradição da história da filosofia, que é característica que, não só do Brasil, mas eu diria que do fazer filosófico do mundo ocidental, de uma maneira Uhum. geral, mas também essa nova tendência que está vindo com muita força de pensar questões que têm extrema importância para o momento. Legal. João, como fazer para participar? Bem, como eu disse, um dos objetivos do evento é trazer a público, né, democratizar o conhecimento filosófico, a pesquisa filosófica. Então, o evento está aberto
para todos os interessados em filosofia, não só pesquisadores, Uhum. mas também para estudantes da graduação de filosofia e para curiosos em geral. Sim. Então, para participar, basta ir no local do evento. O evento vai ser realizado no auditório da Biblioteca Setorial Manuel Correia de Andrade, que é a biblioteca de humanidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, Sim. o auditório está aberto para o público em geral. Então, Uhum. isso é importante porque isso tenta cumprir um dos objetivos do evento, que é justamente democratizar a pesquisa, o que está se fazendo na academia no que diz respeito à filosofia. Olha, João, ainda quero escutar mais o professor João, Pois não? mas eu estava observando aqui, eu estou com a programação, nosso querido Marçal nos enviou. O seguinte, você sabe que o meu tempo é escasso, né, João? É escasso porque a gente tem que filosofar sobre tempo e como ter mais tempo. Eu não tenho conquistado ainda isso. Mas o seguinte, eu já vi aqui, ali, com todo respeito a todos, aliás, quero falar o nome de cada um aqui, ó, Bruna Campano, Diogo Aguiar, Paulo Gomes, Jorge Vaquim, Felipe Sodré, Hernando Rodrigues, esses são do primeiro dia. Aí eu quero parar em dois aqui, ó. Sérgio Farias, às 16h50, com a direcionalidade externa na experiência sensorial. É aquilo que você falou antes, tem tudo a ver a ligação aí da filosofia da mente com quem estuda um pouquinho de neurociências. E essa última aqui da terça, um exame genealógico do além, em Platão, a cosmovisão platônica como antecâmara da cosmovisão cristã, João Evangelista. Eu vou pedir para você dar uma ideia para a gente do que é esse seu tema aqui na terça-feira, João. Pois não, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Esse trabalho, na verdade, é um desdobramento de uma pesquisa que foi publicada no meu último livro, né? Uhum, Nietzsche à Luz dos Antigos, A Transvaloração dos Valores. Nesse livro, grosso modo, o que é que eu faço? Eu tento refletir acerca de uma noção nietzschiana chamada transvaloração dos valores, que, uhum, de forma muito resumida, significa um projeto, o projeto nietzschiano de promover uma total reviravolta nos valores do Ocidente, né? Nietzsche é crítico da moralidade cristã e então Nietzsche tenta colocar de cabeça para baixo essa moralidade. E nesse livro eu desenvolvo uma reflexão acerca desse tema no diálogo com a antiguidade, no uhum. caso aqui com Platão e com as escrituras, com a Bíblia. Sim. E esse trabalho que eu vou apresentar no evento é uma espécie de desdobramento, uma parte dessa pesquisa com algumas novidades. Grosso modo, o que eu vou fazer é dedicar dediquei minha leitura a um diálogo de Platão. Diálogo de Platão, muito rapidamente aqui, é o estilo literário de Sim. Platão, Uhum, que de uma forma geral tenta reproduzir os diálogos que teriam ocorrido em Atenas, os diálogos do Sócrates, né? uhum. Então tem um diálogo chamado Timeu, é um diálogo já da Timeu. velhice de Platão, onde Platão apresenta uma cosmologia dualista, ou seja, a ideia de que há uma duplicidade no cosmo, uma diferença entre eternidade, tempo, entre além e imanência. Uhum, E aí eu vou fazer uma análise desse diálogo à luz da crítica nietzschiana e tentar mostrar que esse diálogo ele influenciou a cosmovisão cristã, uhum, sobretudo um grupo de filósofos que trabalhou na Antiguidade Tardia, na cidade de Alexandria. Aqui eu me refiro a Filo, que não é uhum. propriamente cristão, é um filósofo judeu, mas que Judeu, Philon. influenciou toda uma tradição cristã, toda uma Uhum, cosmovisão cristã. E aí depois eu passo para Orígenes, chegando uhum, até um filósofo que não era da Alexandria, mas que tem muita influência da Alexandria, que é o Santo Agostinho. uhum, Então eu tento mostrar que o dualismo cosmológico que é apresentado por Platão no Timeu, ele vai reverberar, ele vai ser apropriado por essa tradição da antiguidade tardia, que se desenvolveu sobretudo na cidade de Alexandria, e foi
desembocar na cosmovisão cristã, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Aí, na a apresentação, eu entro nos detalhes, né? Eu vou no texto de Platão, eu vou no diálogo e tento mostrar como existe essa linha de antiguidade aqui, ou essa Super linha de legal. continuidade, antiguidade também, mas linha de continuidade entre o platonismo e o cristianismo. Super legal, é empolgante quando você começa a falar aí, lembrando, passando por Platão, Timeu, lembrando Fílon, acabei lendo um pouquinho de Fílon, filósofo judeu, é bem interessante porque ele vai calcar o seu trabalho, a sua filosofia no Antigo Testamento, né? E depois você falou em Orígenes, né? Orígenes chega a ser neoplatônico, né, João? O Orígenes, tem dois Orígenes. Esse Orígenes que eu estou tratando, ele é cristão, mas ele Ah, é neoplatônico também. É uma questão muito interessante porque as fontes que a gente tem de Orígenes, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, a gente tem livros de ah, Orígenes, ah, livros em que a gente vê uma clara influência de Platão. A sim. filosofia de Orígenes é uma espécie de sincretismo entre o cristianismo e o platonismo. Na verdade, isso já estava em filo, não em relação ao cristianismo, mas em relação ao Antigo Testamento e ao platonismo. Né? Uhum. Tem um livro do Philon que ele tenta explicar ou interpretar o Gênesis à luz do Timeu. E isso está em Orígenes também. Orígenes, você perguntou se ele é um neoplatônico, num certo sentido, sim. Ele foi discípulo de Amônio, Amônio. Amônio que Sacas. é que é o, digamos, que foi professor também, que foi de De Plotino, que é o grande Plotino. nome do neoplatonismo. Uhum. Mas as fontes acerca da biografia desse origem o cristão, é que ele teria se apropriado das teses neoplatônicas e se dirigido, ido em direção ao cristianismo, dando mais ênfase ao cristianismo, mas utilizando sempre as argumentações platônicas. Mas é bem verdade que há quem diga, comentadores, historiadores da filosofia, já na antiguidade, o próprio Eusébio de Cesareia, que o próprio Amônio ele foi cristão. Hum. Então, isso é muito interessante, porque nesse momento as coisas estão muito misturadas. Uhum. Alexandria é uma cidade justamente caracterizada por esse sincretismo. A gente tem aquela cultura pagã, tanto a grega, que chega com muita força, mas a egípcia, Sim. a cultura dos romanos, a gente tem a cultura dos judeus, Uhum. da nova seita, entre aspas, que aparece, porque na época era uma seita, do Uhum. cristianismo. Então está tudo muito misturado nesse momento, né? Alexandria é uma cidade muito interessante porque ela é muito cosmopolita. Uhum. No meu entender, ela é uma cidade símbolo do helenismo, né? Super legal. Na quarta, dia 8, aí tem Alessio Andrade, Juliana Barbosa, Lidiane dos Santos, nosso querido Zé Gabriel, a relação entre poder disciplinar e corpo em Michel Foucault, Daniel Figueiredo, Marcos André, José Carlos Massal, com Hermenêutica da Luta de Classes, Alessandra Ochoa e também o Carlos Pontes, fechando com Ensino de Filosofia na UFRPE. Dois irmãos, algumas considerações. Puxa vida, dois dias que a gente pode dizer ricos, né, João? A gente tem muita Amplos. coisa. Eu dou ênfase mais uma vez nessa variedade, né, de temas e de metodologias. A intenção é justamente mostrar essa multiplicidade, essa riqueza da filosofia que está sendo feita no Estado, né? Uhum. Então, eu acho uma oportunidade muito interessante para todo mundo que é curioso em filosofia ou que é pesquisador em filosofia participar desse diálogo. Super legal. Professor João Evangelista Tude de Melo Neto, muito legal. Algo mais que você queira falar sobre o assunto, João? Então, na verdade, é isso. O evento ele é aberto, o evento é gratuito, acontece na universidade. Então, é só chegar a partir das 14 horas, vai acontecer à tarde nos 2 dias. E agradecer aos colegas da área de filosofia, e principalmente ao colega José Carlos Marçal, que foi o grande idealizador desse evento. E Maravilha. agradecer mais uma vez a oportunidade dada por você, Marcelo, e pela Rádio Ah, Jornal. para mim é sempre que a gente encontra ou fala com algum filósofo ou filósofa que esse espaço é nosso, é ao mesmo tempo profano e sagrado, viu, João? Para nós aqui.
É um prazer, uma alegria. Aliás, nos fale como é que vai o GEM. O João me forneceu uma oportunidade de muito aprendizado, né? É pena que hoje, com a nossa carga no ensino médio, aliás, o Terceirão mandou um abraço para você e agradeceu o seu vídeo lá, espetacular. Trabalhar no livro. Só, cada um desses leva um livro de João para casa aí. Pronto, tá? Valeu por essa oportunidade. Como é que tá o GEM hoje, João? Legal, Marcelo. O GEM, né, o Grupo de Estudos Nietzsche, que é um grupo nacional, hoje já internacional, foi fundado pela professora Scarlett Martin, lá na USP, lá em São Paulo, Universidade de São Paulo. E o núcleo daqui do Recife, ele é coordenado por mim. E a gente tem essas reuniões semanais de estudo, de corpo a corpo com o texto filosófico, e de tempos em tempos a gente organiza eventos. Esse ano a gente organizou o Encontros Nietzsche, e anualmente a gente também organiza um evento menor, mas não menos importante, que é a Jornada Nietzsche, que vai acontecer agora no final de novembro. Depois eu passo os detalhes, mas esse evento ele é dedicado aos jovens pesquisadores, aos mestrandos, ao pessoal que está na iniciação, a pesquisa científica, o pessoal do BIBIC, para mostrar em que momento a pesquisa está sendo realizada por eles e elas se encontram, né? Então, essa Jornada Nietzsche seria o próximo evento que a gente vai organizar, organizado pelo Grupo de Estudos Nietzsche, pelo GEM. Maravilha. Valeu. João, um grande abraço, muito obrigado e sucesso no evento. Tendo um tempinho, vou buscar esse tempo para prestigiar, porque vale a pena demais. Manda um abraço a todos, João. Ótimo, Marcelo. Mais uma vez, obrigado. Espero você por lá, viu? Vamos lá. Grande vamos abraço. Dar esse abraço. Abraço. Professor João Evangelista, Tudo de Melo Neto, conversando com a gente, falando sobre o Encontro de Filosofia, dias 7 e 8, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está aqui, Deciso FRPE, 7 e 8, das 14 às 20 horas, na Biblioteca Setorial. 10 horas e 45 agora. Rádio Jornal. Música. Led Zeppelin no Movimento Cultural. Stairway to Heaven, 10 e 45.